Medusa. Apenas mencionar seu nome já traz imagens de terror, serpentes e pedra. Mas e se eu te dissesse que por trás desse mito existe uma história muito mais profunda e trágica? Será que Medusa era realmente a vilã que todos temiam? Medusa, a lendária górgona da mitologia grega, há muito tempo é vista como um símbolo de terror. Suas serpentes vivas no lugar do cabelo e seu olhar petrificante transformaram-na em uma das figuras mais temidas da antiguidade. Contudo, por trás dessa imagem monstruosa, esconde-se uma história profundamente trágica que merece ser revisitada. Antes de ser conhecida como a Górgona, Medusa era uma jovem mortal de beleza extraordinária, única entre suas irmãs imortais e monstruosas Esteno e Euríale. Descrita como uma figura angelical, com cabelos dourados que brilhavam como raios de sol, Medusa despertava fascínio tanto entre humanos quanto entre os deuses. Mas essa beleza, que parecia uma bênção, acabou sendo sua maldição. Como sacerdotisa no templo de Atena, Medusa dedicava-se aos rituais da deusa da sabedoria. O papel exigia votos de castidade, mas sua vida mudou tragicamente quando Poseidon, atraído por sua beleza, a violentou dentro do templo sagrado. Esse ato de profanação chocante trouxe uma reviravolta inesperada. Atena, ao invés de punir, Poseidon lançou sua ira sobre Medusa. A deusa transformou sua serva em um ser aterrorizante, com cabelos de serpentes e olhos capazes de petrificar qualquer um que os encarasse. Essa punição aparentemente injusta levanta muitas questões. Por que Atena culpou Medusa e não o agressor? Seria uma reflexão das dinâmicas patriarcais da sociedade grega, onde até mesmo as divindades perpetuavam a culpabilização das vítimas? Alguns estudiosos especulam que Atena acreditava estar protegendo Medusa, tornando-a intocável. Entanto, essa proteção custou-lhe sua liberdade, humanidade e dignidade. Isolada em uma caverna nos confins do mundo, Medusa tornou-se um símbolo de medo e repulsa. Sua maldição a afastou de qualquer contato humano, condenando-a a uma existência solitária. No entanto, quando observamos sua história com outros olhos, ela deixa de ser apenas uma figura monstruosa e emerge como uma vítima das circunstâncias, marcada por uma cadeia de injustiças. Ao longo dos séculos, a figura de Medusa começou a ser reinterpretada. Hoje, ela é vista como um ícone de resistência feminina, sua imagem ressignificada como um grito contra a opressão e o sofrimento imposto por sistemas que condenam as vítimas. Medusa não escolheu o papel de vilã. Ele lhe foi imposto. Sua história nos convida a refletir sobre onde realmente reside a monstruosidade. Nela ou naqueles que a julgaram? A figura de Medusa carrega um paradoxo. Ao mesmo tempo em que é vista como um monstro terrível, ela também é uma vítima clara de um destino cruel e injusto. Mas por que a mitologia e a tradição popular insistem em vilanizá-la? Esse ponto do mito nos leva a explorar as dinâmicas de poder, justiça e representação que marcaram a sociedade grega antiga e que ecoam até hoje. Após ser transformada em Górgona por Atena, Medusa tornou-se um alvo de medo e ódio. Sua maldição, que lhe concedia o poder de petrificar qualquer um que cruzasse seu olhar, tornou-a uma ameaça para todos ao seu redor.
Entretanto, o poder que ela possuía não foi algo que ela pediu ou desejou. Foi imposto sobre ela. Medusa não era uma predadora em busca de vítimas, mas alguém forçada a viver em completo isolamento para evitar prejudicar outros. Esse isolamento reforça a ideia de que Medusa foi injustamente vilanizada. A sociedade mitológica não a enxergava como uma vítima das circunstâncias, mas como um perigo a ser eliminado. Sua história culmina com Perseu, o herói grego enviado para decapitá-la como parte de uma missão encomendada pelo rei Polidectes. Perseu, armado com a ajuda dos deuses, enfrenta Medusa enquanto ela dorme. Mesmo nesse momento, Medusa não estava atacando ninguém. Estava em paz, vivendo sua trágica existência. Essa narrativa, ao ser contada através dos séculos, focou mais no ato heróico de Perseu do que na tragédia de Medusa. No entanto, quando olhamos com atenção, a verdadeira questão emerge. Quem é o verdadeiro vilão? É Medusa, que foi transformada em uma criatura temida contra sua vontade? Ou são os deuses e heróis que perpetuaram seu sofrimento? A sociedade grega antiga frequentemente culpava mulheres, mesmo em situações onde elas eram claramente vítimas. Medusa é um exemplo claro disso. Atena, uma deusa geralmente associada à justiça, escolheu punir Medusa em vez de Poseidon, o agressor. Essa decisão pode ser interpretada como um reflexo do patriarcado que permeava a mitologia e a cultura grega. Atena, apesar de ser uma figura feminina poderosa, atuava dentro desse sistema, muitas vezes reforçando suas estruturas em vez de desafiá-las. Outra camada dessa vilanização está no fato de que o poder de Medusa era, em essência, um mecanismo de defesa. Transformar outros em pedra não era uma escolha, mas um efeito automático de sua condição. Ela não era uma predadora, mas sim alguém transformada em uma arma viva, condenada a repelir qualquer forma de contato humano ou divino. Na modernidade, muitos começaram a reinterpretar Medusa como um símbolo de resistência. Ela representa aquelas que foram marginalizadas, culpadas por circunstâncias que não podiam controlar. Sua história ressoa com mulheres que foram silenciadas, culpabilizadas e demonizadas por seus traumas. Medusa não foi apenas injustiçada. Ela foi transformada em um exemplo de como o poder e o medo podem distorcer a percepção da verdade. Ao transformar Medusa em um monstro, os mitos não apenas esconderam sua tragédia, mas também perpetuaram uma narrativa onde vítimas são culpadas e heróis saem glorificados, mesmo que suas ações sejam moralmente questionáveis. Será que podemos continuar a ver Medusa apenas como uma vilã? Ou chegou a hora de reavaliar sua história e reconhecer que, em muitos aspectos, ela era mais humana do que aqueles que a condenaram? A história de Medusa, que por séculos foi narrada como a de um monstro aterrorizante, passou por uma reinterpretação significativa na era moderna. Longe de ser apenas uma criatura mitológica vilanesca, Medusa se transformou em um símbolo de resistência feminina, resiliência diante do trauma e desafio às estruturas de poder que perpetuam injustiças. Essa nova visão sobre Medusa reflete mudanças culturais e sociais. Em vez de focar no aspecto monstruoso, artistas, escritores e ativistas começaram a explorar sua história trágica,
destacando-a como uma vítima de violência e como alguém que, mesmo em sua maldição, demonstrou poder e agência. Medusa foi redescoberta por movimentos feministas como uma metáfora poderosa para a experiência de muitas mulheres ao longo da história. Sua narrativa de ser culpabilizada e punida por algo que estava fora de seu controle ressoa fortemente com o fenômeno moderno da culpabilização da vítima. Sua transformação em Górgona pode ser vista como uma maneira simbólica de representar o impacto de traumas profundos, especialmente aqueles resultantes de violência sexual e opressão social. Na arte contemporânea, Medusa aparece frequentemente como uma figura de empoderamento. Suas serpentes, que antes eram vistas como assustadoras, passaram a ser interpretadas como uma coroa, representando sua força e capacidade de desafiar aqueles que a subestimaram. Sua habilidade de transformar outros em pedra é reavaliada como uma defesa poderosa contra aqueles que tentam invadir sua integridade e autonomia. Ao longo dos séculos, a imagem de Medusa mudou de acordo com o contexto cultural e artístico. Durante o Renascimento, por exemplo, artistas como Benvenuto Cellini e Caravaggio representaram sua decapitação como um triunfo da razão sobre o caos. Nessas obras, Perseu é glorificado e Medusa é apenas um obstáculo no caminho do herói. No entanto, nos últimos anos, surgiram interpretações que trazem Medusa para o centro da narrativa, questionando a glorificação de sua morte e as circunstâncias que a levaram a ser considerada um monstro. Sua figura foi adotada por artistas que exploram questões de gênero, poder e resistência. Por exemplo, a obra de arte Medusa with the Head of Perseus, 2018, de Luciano Garbati, inverte a narrativa tradicional ao mostrar Medusa segurando a cabeça de Perseu. Essa escultura se tornou um símbolo do movimento Me Too, que trouxe à tona histórias de mulheres que enfrentaram abusos e desafiaram sistemas que as silenciavam. Além de ser um símbolo de resistência, Medusa representa a capacidade de redefinir narrativas e reapropriar-se da própria história. Sua figura nos desafia a reconsiderar conceitos de poder, beleza e força. A maldição que deveria isolá-la acabou conferindo-lhe uma força inigualável, transformando-a em algo que ninguém poderia controlar ou subjugar. Na literatura e na cultura popular, Medusa também foi resgatada como uma figura complexa, com camadas de humanidade que antes eram ignoradas. Em romances, poemas e filmes, ela não é mais apenas um monstro petrificante, mas uma personagem multifacetada que desafia as expectativas e reflete a complexidade do ser humano. Medusa nos ensina que nem tudo é o que parece. Aquilo que a sociedade rotula como monstruoso muitas vezes esconde uma história de sofrimento, força e resistência. Ao reinterpretarmos sua história, somos convidados a questionar as narrativas que aceitamos como verdadeiras e a buscar perspectivas alternativas para compreender o mundo ao nosso redor. Sua trajetória é, ao mesmo tempo, uma advertência sobre as consequências da injustiça e um convite para a empatia. Medusa é, em muitos aspectos, a voz daqueles que foram silenciados, um símbolo de que até mesmo nas circunstâncias mais terríveis há espaço para resistência
e transformação. A história de Medusa sempre fascinou artistas, desde a antiguidade até os dias atuais. Sua figura, ao mesmo tempo bela e aterrorizante, tornou-se um tema recorrente em diferentes estilos e épocas, refletindo as mudanças culturais e os valores da sociedade. Na arte clássica, Medusa era representada como uma criatura monstruosa. Esculturas e mosaicos da Grécia e de Roma frequentemente destacavam suas feições distorcidas e suas serpentes ameaçadoras, simbolizando o caos e o perigo. Essas obras reforçavam a narrativa de Medusa como um inimigo que deveria ser derrotado, consolidando sua imagem como vilã. Durante o Renascimento, artistas italianos reinterpretaram Medusa, enfatizando a dramaticidade de sua morte. Caravaggio, por exemplo, pintou a cabeça decapitada de Medusa como um momento de triunfo de Perseu. Porém, até mesmo nessa representação, há um vislumbre de tragédia em seus olhos, sugerindo uma reflexão sobre sua condição. Na era moderna, sua imagem passou por uma transformação significativa. Obras como a escultura Medusa with the Head of Perseus, de Luciano Garbati, subvertem a narrativa tradicional, colocando Medusa como protagonista. Em vez de ser a derrotada, ela segura a cabeça de Perseu, um ato que simboliza resistência e justiça. Essa evolução na arte mostra como Medusa transcendeu sua condição de vilã mitológica, tornando-se um ícone de questionamento, poder e resiliência que ressoa profundamente na cultura contemporânea. Medusa, um monstro ou uma vítima de um sistema injusto? Sua história nos desafia a olhar além das aparências e questionar o que realmente significa ser um vilão. Se gostou dessa nova visão sobre Medusa e quer descobrir mais histórias que surpreendem e fazem pensar, inscreva-se no canal Mitos e Realidade Ilustrada e deixe seu like. Até a próxima, viajantes da mitologia!